Queridos, a mensagem de hoje tem como título A Cruz Escondida. Esse é um título que Deus nos deu. Eu não vi esse título em lugar nenhum, mas Deus colocou na minha mente esta frase: A Cruz Escondida. E você pode estar pensando que eu vou falar sobre a cruz do Calvário. Não é sobre a cruz do Calvário. Eu posso imaginar que você chegou aqui nesta manhã trazendo sua carga, seus fardos, sua bagagem de problemas, de angústias, de ansiedades, de sofrimentos, de lágrimas. Porque assim é a nossa vida, assim é a minha vida. Quando nós nos dirigimos ao povo de Deus, cada sábado, cada manhã, nós vamos falar dos problemas que nos afligem a todos, pastores e membros. Quem está começando a vida cristã, quem está já há 40 anos na vida cristã, todos nós somos afligidos. Nós ainda não estamos no céu. Nós estamos quase no céu. E não é hora de desistir. De que adiantaria você nadar tanto e morrer na praia? Quantas pessoas desistem justo na hora que não deveria desistir, porque está tão próximo a segunda vinda de Jesus. As coisas que estão acontecendo de uma forma incomum. Por isso, meu querido, se você não ouvir nenhum outro sermão, nem o de ontem, nem o de hoje à tarde, mas este sermão você não pode deixar de ouvir, assistir, praticar, porque não é profecia, é o segredo da salvação. É um segredinho que Satanás não quer que as pessoas descubram. Eu não descobri nos primeiros 10, 15, 20 anos de ministério. Eu vim descobrir pouco tempo atrás. Por isso é chamado de a cruz escondida. Porque está tão escondida que as pessoas não percebem. E Satanás não quer que você perceba. Ele não se importa que você venha à igreja. Ele não se importa que você se batize. Ele não se importa que você aceite a Jesus como Salvador. Desde que você não descubra o segredo da cruz escondida, você continuará preso nas mãos dele. Jesus ia passando pelas cidades, pelas vilas, e quando ele passava ele dizia: segue-me. O que significa isso? Jesus passou por Pedro e, olhando nos olhos de Pedro, disse: segue-me. E Pedro, deixando redes, barco, business, tudo, seguiu. Seria uma loucura hoje fazer o que Pedro fez? Fechar o negócio, fechar o business, para seguir um homem desconhecido, porque Jesus não era conhecido. Jesus não era famoso quando ele convidou Pedro: segue-me. Estava iniciando o ministério de Jesus. Jesus passou pela alfândega, bem lucrativa, uma alfândega, um coletor de impostos, uma função bem lucrativa de Levi Mateus, e fez o convite: segue-me. E ele deixou o seu negócio e seguiu a Jesus. A Bíblia diz que, deixando tudo, seguiram a Jesus. O que é seguir a Jesus? Nós podemos definir cristianismo desta forma simples: seguir a Jesus. Não adianta buscar definições complicadas. O que é cristianismo? Seguir a Jesus. Aonde? Em qualquer lugar. Quando? Todos os segundos, todos os minutos, todos os dias da nossa vida. Seguir a Jesus. Agora, para seguir a Jesus, precisamos deixar algumas coisas, porque Pedro deixou, Levi Mateus deixou. Quem não deixou coisas para seguir a Jesus?
Para seguir a Jesus implica deixar coisas. O que é que você deixou para seguir a Jesus? Não deixou nada? Para seguir a Jesus implica deixar mulheres, posições, lucros. O que é que você deixou que tenha sido realmente sacrifício para seguir a Jesus? Abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 16, e o verso 24. Mateus capítulo 16, e o verso 24. Este é um sermão daqueles que, se perguntassem para mim, se me dissessem, você só pode pregar um sermão, só um, não vai ter tempo para pregar outro, escolha e pregue um sermão, então eu pregaria esse, deixaria todos os outros, porque se é um só, então eu vou falar do segredo da salvação, da vitória, para que ao terminar o sermão todos possam estar salvos e continuem salvos. Por isso, queridos, se Deus o trouxe aqui hoje, é porque Deus tem um plano na sua vida, porque você vai deixar coisas. Em Mateus 16, 24, nós lemos: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Você não se encontra com Jesus e fica parado. Não existe isso. Encontrar-se com Jesus significa seguir, e seguir significa movimento. Seguir. Fica parado. Quantos cristãos? Eu estou seguindo a Jesus. Parado? Você não está em movimento? Você não está avançando? Você não está crescendo? Eu li certa vez que quem não está crescendo está morrendo. Das duas, uma. Não, eu não estou crescendo, mas também não estou morrendo. O que é isso? Sim, quem não está crescendo está morrendo. Se você não está avançando, você está regredindo. Todos estão em movimento, para frente ou para trás. Ninguém fica parado. A vida não é assim. O mundo não é parado. O mundo está num movimento, numa velocidade incrível que você não imagina. O planeta está girando numa velocidade incrível, em torno de si mesmo, em torno do Sol. E cristianismo é movimento, é seguir. Jesus passava por vilas inteiras, e vilas inteiras eram curadas. Vilas inteiras, depois que Jesus passava, só tinham saúde, só tinham vidas curadas, restauração, reconciliação, brigas resolvidas, pessoas separadas voltaram a se abraçar, a se perdoar, a se conversar. Por quê? Porque Jesus passou por ali. Cidades inteiras. Hoje Jesus está passando por Bridgeport. Hoje Jesus está passando pela igreja de Bridgeport. E deu certo que você está aqui. Deu certo porque Deus planejou que você estivesse aqui. E Ele está passando. Queridos, Jesus continua dizendo: segue-me. Para seguir a Jesus não dá para ficar olhando para trás. E não dá para fazer o cálculo dos riscos, porque quem faz os cálculos dos riscos não segue a Jesus. Nem casa. Quem muito pensa não casa, não é? Para casar você não pode ficar pensando. Você encontrou a pessoa que Deus colocou na sua vida, a pessoa amada, a pessoa de Deus, case. Mas como é que vai ser? 2 vivem melhor do que 1. 2 salários são melhores do que 1. Tenho certeza. O inverno é menos inverno,
as despesas são menos, é tudo dividido, né? Até a tristeza é dividida, não é? Você tem um ombro para chorar. Então não fique calculando os riscos de seguir a Jesus. Pedro não ficou fazendo cálculos, não. Pedro deixou tudo e seguiu. Levi e Mateus deixou tudo e seguiu. Nós, seres humanos, temos o costume de parar. Minha esposa não para. Isso não se aplica a ela. Porque ela não para nunca. Ela já acorda toda. Eu disse, calma, eu não acordei ainda. Eu me lembro que a Evelyn, ela ia no quarto da Evelyn, menina novinha ainda, e dizia, bom dia. E a Evelyn dizia, mamãe, eu não acordei ainda. Tem aqueles que vão acordando devagar, não é? Lá por meio-dia eles estão bem acordados. A Leila já acorda assim, ó, bem cedinho. Nós seres humanos temos o costume de ficar parados. Eu gosto de ficar parado. Eu gosto de parar, de meditar, de nos acomodar, procurar uma zona de conforto e ficar ali, contemplando o nosso passado, contemplando as igrejas por onde passamos, quantas igrejas construímos, quantas almas batizamos. Isso não faz bem, irmãos. Isso não faz bem. Isso é enganador. Porque a gente começa a se achar o quê? O tal, né? O tal. Já batizamos milhares, já construímos dezenas de igrejas. Uau, finalmente, Senhor, estou me sentindo realizado. Perdido. Perdido. Porque a nossa salvação não se fundamenta no passado que eu tive. Nossa salvação depende daquilo que Jesus fez por mim na cruz e o que Ele está fazendo por mim hoje. Eu não posso ficar parado na minha zona de conforto. De onde eu vim, o que eu sou hoje. Olha, mudou muita coisa. Quando você começa a contemplar o passado, os vícios que você deixou, você, quem eu era e quem eu sou, quem te viu, quem te vê. Realmente eu avancei bastante. Quando você olha para o passado, você tem a tentação de achar que você avançou bastante. Ou então tem a tentação de ser esmagado, pensar, mas que desgraça eu fui no passado. E a sua consciência continua sendo culpada. E o remorso continua comendo você por dentro. Então, queridos, de qualquer forma o passado é defunto. De qualquer forma o passado cheira mal. Deixe para lá. Não olhe para trás, olhe para frente. Quando Jesus olha, quando você olha para frente, você vê Jesus caminhando, e Ele continua caminhando. Quando você olha para trás e fica pensando em tudo que deixou, todas as coisas que ficaram para trás, você está perdendo tempo, porque Jesus não parou, Ele continua seguindo. Seguir a Jesus significa contínuo movimento, contínuo crescimento. E agora eu quero convidá-lo para que leia Lucas. Nós vamos ler agora o mesmo verso de Mateus, mas em Lucas. Lucas capítulo 9 e o verso 23. Por que nós vamos ler o mesmo verso, mas num escritor diferente? Mateus e Lucas são diferentes. Veja como Lucas escreveu este verso e acrescentou uma frase que Mateus não tem. Por isso a Bíblia se completa. Você não pode ler só um livro da Bíblia. Você tem que ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, porque um completa o outro. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, o verso 23. Podemos ler. Ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O que é que Lucas acrescentou que não tem lá em Mateus? Cada dia. Será que é importante esta frase? Cada dia? Sim. Por quê? A salvação é um assunto diário. A salvação não é um assunto que acontece uma vez na sua vida. É como o casamento, não é? Dizer eu te amo não é uma coisa que você faz no dia do casamento, na frente do pastor e das testemunhas. Não.
Casamento é você dizer para a esposa: eu te amo, eu sou feliz com você, e se eu tivesse que me casar de novo hoje, eu me casaria com você. Isso é casamento. Se você não pode mais falar isso, tem que pedir a Deus ajuda, e Deus vai te dar ajuda, porque Ele é a fonte do amor. Mas você não pode: não amo mais. Temos que continuar repetindo. Casamento é amar cada dia, renunciando outras e outros. Salvação é declaração de amor diário, declaração diária para Jesus. E aqui diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Negar-me a mim mesmo não é algo que eu faço uma vez, e não é fácil. Autorrenúncia tem que ser diária. Até quando? Quando você vê uma pessoa com 90 anos, tem alguém aqui com 90 anos? Temos alguém aqui com 90 anos? Será que com 90 anos ele poderia dizer assim: finalmente eu já não preciso mais renunciar nada, finalmente eu já completei a minha carreira? Será? Enquanto o coração estiver batendo, há risco do casamento acabar. Pastor, estão juntos há 60 anos, já completaram bodas de diamantes. Não importa. Enquanto o coração estiver batendo, não há casamento sólido. O casamento só é salvo e seguro nas mãos de Jesus. Não importa quantos anos estão juntos. Meu casamento é sólido, nunca vai acabar. Não, pare de dizer que ama. Pare de fazer o bem para o outro. Queridos, salvação em Jesus é um assunto diário. É uma renúncia diária. Renunciar o quê? Renunciar à fama. Renunciar dinheiro. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de renunciar é dinheiro. Porque o dinheiro faz tão bem para a gente. Quando a historinha foi contada aqui, que o menino achou uma carteira cheia de dinheiro e não tinha documento. Achar uma carteira cheia de dinheiro é uma coisa maravilhosa. E sem documento ainda, melhor ainda. Porque aí você não tem para quem devolver. Aí é seu. Que quando tem o documento você... mas que coisa. Por que não é? Tinha que estar aqui junto com o dinheiro a driver license. Agora eu sei de quem é. Nós temos que renunciar ao dinheiro. Satanás, ele nos enfeitiça com dinheiro. O dinheiro tem um feitiço. Na Bíblia é chamado de o Deus Mamon, que enfeitiça as pessoas, e as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas sequestram, as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. Nós temos que renunciar. Renuncie-se a si mesmo. Fama, dinheiro, propostas vantajosas. Renunciar casamentos por amor a Jesus. Renunciar posições, títulos, vícios. Há pessoas presas nos vícios, vícios secretos. Eu fico abismado de descobrir quantos vícios secretos existem na vida de homens e mulheres. Pessoas que eu fico pensando, bem poderia essa pessoa confessar os pecados a Jesus Cristo e morrer na mesma hora, porque ele vai voltar a fazer de novo. É o jeito de se salvar, confessar e morrer logo. Porque há pessoas que não conseguem se manter na salvação. Elas voltam a praticar e voltam. Mas nós não podemos perder a esperança, meus queridos. Não podemos perder a esperança. Se você tiver que morrer, morra lutando, não desanimado, mas segurando em Jesus, falando: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu não desisti. Eu sou fraco, mas eu não desisti de lutar. Renunciar deuses estranhos da nossa vida. E se você não encontrar nada para renunciar, já aconteceu de você achar que não tem nada para renunciar? Então é porque você está muito longe de Jesus. Muito longe. Porque quem está longe da luz não vê sujeira nenhuma. No escuro não aparece mancha,
Mas se aproxime da luz, você vai ver que a camisa branca não está tão branca, que algumas manchinhas pequenininhas começam a aparecer. Quanto maior a luz, mais aparecem impurezas. Quando você está próximo da luz, que é Jesus, aparecem defeitos de caráter, aparecem problemas de relacionamento entre marido e mulher. Quem é casado nunca chega numa perfeição em que ele diga: ah, Senhor, agora eu estou ok. Não, como marido e mulher, você sempre tem que melhorar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Quando eu estou achando que eu estou ok, a Leila vem e me dá uma... Eu fico arrasado. Eu penso: uau, voltei a zero. Depois ela elogia, 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 mas eu não estou esquecendo, não é? Está me elogiando, mas ela me arrasou com aquela. Mas ela não falou uma mentira, ela falou uma verdade. Existem verdades, só a minha esposa fala para mim, ninguém mais fala, ninguém tem a coragem de falar. A esposa fala coisas que ninguém vai falar. Só ela mostra o relógio para eu poder parar no sermão, só ela mostra, não é? Só ela fala: olha, o sermão está maravilhoso, mas você não deveria ter falado aquilo, e tal, e tal, e tal, e vê se hoje você não fala aquilo. Deus nos deu uma esposa, queridos, uma mulher, companheira, auxiliadora. Se a mulher não é auxiliadora, vai servir para quê? Se ela não me auxilia, para nada. Se fosse para ter um objeto para brincar, tem as prostitutas na rua, para que ter uma esposa? Não, Deus nos deu o quê? Uma auxiliadora, que tem capacidade, eficiência para auxiliar em muito, dar sugestões. Ela me dá sugestões de sermões, ela me dá sugestões de títulos. Ela, quando está lendo a Bíblia, lendo livros do Espírito de Profecia, ela escreve no papel. Ela fez essa semana, escreve no papel, dando ideias. Olha aqui, ó, o que você acha um sermão assim? Ela tem mais ideias do que eu. Queridos, quando nós não achamos nada para renunciar, é porque estamos longe da luz. É impossível estar na presença de Jesus e não ter nada para renunciar. De comida? Quem acha que não tem nada para renunciar quando fala em regime alimentar? Queridos, todos nós temos alguma coisa a renunciar quando se fala em regime alimentar. Isso é o que você bebe, o que você come, o que você vê na sua TV a cabo, o que você vê na internet. Esta é a função do Espírito Santo, nos mostrar e nos convencer das mudanças que precisam ser feitas. Isto é obra do Espírito Santo. Não se preocupe, porque isso o Espírito Santo vai fazer. Agora, resta saber se você vai aceitar as propostas e as convicções que o Espírito Santo dará para você. Isso é obra dele, ele vai fazer, completa a obra que ele tem a fazer. O Espírito Santo não nos deixa em nossa zona de conforto. O Espírito Santo coloca espinho no nosso ninho. O Espírito Santo sacode o nosso ninho, tirando-nos da zona de conforto. Eu era presidente de campo. Presidente de campo, nós tínhamos lá um grupo de cerca de 30 pastores, Ceará e Piauí, 2 estados. Como é gostoso mandar, irmãos. Porque as pessoas não precisam gostar de você, elas obedecem. Você manda, você está como chefe, não é amado, né? Chefe não é amado, mas é obedecido. Eu estava numa zona de conforto, 6 anos como presidente de campo. A primeira dama, minha esposa era a primeira dama, não é? Deus jogou espinho no nosso ninho, sacudiu o ninho e nos trouxe para os Estados Unidos. E a primeira dama foi limpar casa. E o presidente foi limpar casa também, entregar pizza, lavar louça, descascar alho. E eu descascando alho, lavando louça e limpando casa, falava: Senhor, o Senhor pegou pesado, né? O Senhor pegou pesado. Queridos, Deus precisa fazer obras na nossa vida.
para nos ensinar a viver humildemente, dependentes dele, porque foi aqui na América que eu aprendi a viver sem salário. Como é que pode viver sem salário? Nós temos que aprender a viver pela fé. Já não tinha mais um salário caindo, mas as despesas continuavam grandes, porque nós vemos com a família toda, e todo mundo era estudante. A imigração disse: interessante, é sua família. O que você faz? Sou estudante, estou fazendo meu doutorado. Ah, e a sua filha? Ela é estudante, visto de estudante também. E o seu filho também visto de estudante. O que é que trabalha na sua casa? Todo mundo estuda? É. Queridos, milagre de Deus. Milagre de Deus. Deus nos ensinou, mas Deus sacudiu o nosso ninho e me fez fazer coisas que eu nunca imaginei que faria. Mas eu fiz com gratidão a Deus, porque Ele estava me dando o pão de cada dia. É isso que Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diga não para si mesmo. Eu tive que me negar muitas coisas. É fácil dizer não para os outros, difícil é dizer não para a gente mesmo. É fácil você dizer para as crianças: não coma isso, não beba aquilo, é hora de ir para a cama, olha aqui, ó. É hora de criança estar na cama. Mas é difícil você falar para você, homem, marido, ou é hora de você ir para a cama, olha aqui, ó. Sua esposa já foi. O que você está fazendo aqui? Por que está com a internet ligada, se a sua esposa já foi para a cama? Isso não é fácil, isso é difícil. É o renuncia-se a si mesmo. Aprenda a dizer não para si mesmo. O Espírito Santo tem a responsabilidade de nos dar vitória sobre todos os defeitos. Todos. É responsabilidade dele. Ele foi incumbido de me convencer e de me dar a vitória sobre todos os meus defeitos, herdados geneticamente e cultivados pelo ambiente, pela educação que eu tive. O Espírito Santo é fiel em cumprir a sua missão e me libertar de vícios. O Espírito Santo tem essa missão: libertar-nos de vícios, de maus hábitos, tendências herdadas, cultivadas. E Ele quer me convencer a me negar, a dizer não para mim mesmo, todos os dias. É aí que entra a questão da cruz escondida, irmãos. O que é a cruz escondida? A cruz escondida não é a cruz do Calvário. A cruz escondida é uma cruz que se tornou a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo antes do Monte do Calvário. Satanás engana as pessoas dizendo: Jesus morreu por você. Isso é verdade ou é mentira? Verdade ou mentira? Satanás diz: Jesus morreu por você, 100% certo. Aí ele diz: você não precisa morrer. Ele fala uma verdade, ganha sua credibilidade, e aí lança uma mentira, e você engole a mentira como sendo verdade. Jesus morreu por você, você não precisa morrer. Quando Satanás diz que Jesus morreu por você, lembre-se que ele está falando a metade da história. É só metade da história. A outra metade da história é que você também tem que morrer cada dia. Você não precisa morrer a morte que Jesus morreu na cruz. Essa não. Porque a morte que Jesus morreu na cruz foi a segunda morte. E a segunda morte você não vai morrer porque abraçou Jesus como Salvador. Você tem vida eterna, porque Ele teve a morte eterna na cruz. Mas se Ele teve a morte eterna na cruz, como é que Ele ressuscitou? Mas Ele, ao morrer na cruz, Ele não sabia que Ele ia ressuscitar. Ele morreu crendo que seria uma morte eterna. Mas como pastor, se Jesus falava para os discípulos: eu vou morrer, mas no terceiro dia irei ressuscitar. Aí Ele falava assim para os discípulos antes da cruz. Mas na hora da cruz, Ele não estava enxergando nem um palmo na frente dos seus olhos, não mais.
O pecado que ele assumiu sobre ele, os seus e os meus pecados foram colocados sobre ele, o fizeram pecado. Ele se tornou pecado. E ele sentiu a ira de Deus contra o pecado. Por isso ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E quando Jesus morreu nesta separação do Pai, sem saber o que iria acontecer. Foram agonias de morte eterna. Por isso ele morreu com o coração rompido. Ele não morreu pela dor dos cravos nas mãos e nos pés. Ele morreu porque o coração não suportou a separação do Pai. Sentiu-se separado e abandonado pelo Pai. E o coração rompeu. Por isso Jesus morreu. Ele não estava enxergando a ressurreição. Ali na cruz não estava. Então, queridos, esta morte você não vai morrer porque você abraça Jesus como Salvador. Mas, antes de Jesus morrer na cruz, Jesus teve que, por 33 anos, praticar, se treinar diariamente, todas as manhãs. Ele, ao levantar, ele cantava hinos, e no livro Desejado Todas as Nações diz que os habitantes de Nazaré ouviam a voz de Jesus cantando hinos antes do sol nascer. Ele ia para a mata, para a floresta, e ali ele cantava hinos. E as pessoas ouviam a voz de Jesus, louvando o Pai, em comunhão com o Pai. E qual é a sua oração todas as manhãs? Ele orava: a tua vontade, ó Pai, seja feita. A tua vontade, ó Pai, seja feita, não a minha. Porque Jesus disse, 33 anos, a tua vontade seja feita, Pai, a tua vontade seja feita, ó Pai, não a minha. Crucifica o meu eu, não a minha vontade, mas a tua. Porque ele fez isso por 33 anos, ele pôde falar isso também na cruz do Calvário. Então, queridos, por 33 anos Jesus foi crucificando o eu, crucificando os desejos pessoais e aceitando a vontade do Pai. Essa era a cruz escondida de Jesus. Essa é a cruz escondida que todo cristão tem que carregar. Por isso o verso que nós lemos diz: aquele que quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Satanás não quer que você descubra que existe uma cruz real, que você e eu temos que carregar, e Jesus não carregou por você. É a cruz onde nós podemos e devemos crucificar o nosso eu, todos os dias, como Jesus crucificou o eu dele. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Essa era a vontade de Jesus, o seu eu, não morrer. Mas porque ele praticou por 33 anos, faça-se a tua vontade, naquela hora no Getsemane, ele pôde completar: mas não seja a minha vontade feita, mas sim a tua. Não como eu quero, mas como tu queres. Você acha, meu querido, você acha que a pessoa que todas as manhãs repetir esta frase: não como eu quero, Senhor, mas como tu queres, vai sair de casa aloprado, correndo, sem tempo para ler Bíblia, sem tempo para nada? Não. Para ele fazer todas as manhãs essa oração, ele tem que parar, ele tem que se ajoelhar diante do Senhor, ou ir para a mata caminhando, falar: a tua vontade, Senhor. O que o Senhor tem para mim hoje? Coisas boas e coisas ruins vão acontecer. Eu não sei o que vai aparecer no meu caminho, o Senhor já sabe o que vai aparecer no meu caminho, mas eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. A tua vontade e não a minha. E você repete, e você vai crucificando o eu. Quando aparecem as tentações de Satanás, você fala: não, essa não é a vontade do meu Pai. Eu já crucifiquei as minhas vontades, e a vontade do meu Pai não é eu fazer isso, não fazer aquilo, porque a minha vontade está crucificada. Esta é a morte diária. Existe uma cruz escondida, que foi a causa da vitória de Jesus antes da cruz do Calvário. Não minha vontade. Morte diária. Gálatas capítulo 2, verso 20, irmãos. Abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2 e o verso 20. Veja como Paulo descobriu o segredo. Por que Paulo foi o apóstolo que foi? Por que Paulo tinha certeza da salvação? Porque ele morria cada dia.
Padre Bernardes escreveu um pensamento que diz assim: aquele que morre cada dia, indícios dá de que morrendo cada dia viverá eternamente. Decore isso. Aquele que morre cada dia, indícios dá de que morrendo diariamente, cada dia, viverá eternamente. Gálatas 2:20, Paulo diz o quê? Vamos ler. Já estou crucificado. Mas ele estava vivo. Ele estava andando, ele estava trabalhando. Mas ele diz: eu estou crucificado. Que cruz é esta? É a cruz escondida, onde ele crucificava os desejos dele. Ele perdeu tudo. Ele era membro do Sinédrio, ele era uma pessoa importante, tinha status, tinha dinheiro, tinha família. Perdeu tudo. Perdeu família. Não tinha ninguém mais por ele. Mas ele não renunciou a Jesus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que estou vivendo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. A vida que eu estou vivendo, dizia Paulo, não é a minha, é a de Jesus, porque eu estou dizendo todas as manhãs: a tua vontade, ó Pai, seja feita. Só a tua vontade seja feita, não a minha. Isto é repetido também em 1 Coríntios 15:31. Abra a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15:31. Queridos, se nós entendermos este segredo, nós vamos estar salvos todos os dias. E salvos todos os dias, será salvo para sempre. 1 Coríntios capítulo 15, verso 31. Aqui nós lemos: eu protesto que cada dia eu morro. É Paulo que está escrevendo. Eu protesto que cada dia eu morro. Como é que Paulo podia morrer todo dia? Morrer para os programas que você tem na televisão, que tanto ama. Morrer para as chamadas. Quando você liga a internet, vem, está cheio de chamadas, de convites. Quer ver minhas fotos? Eu estou louca por você. Nunca vi na minha frente? Sai para lá. Queridos, quando você diz a tua vontade ao Pai, estas coisas criam em você o quê? Repugnância. Repugnância. Cada dia morro, dizia Paulo, gloriando-me em quem? Em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. No livro Desejar a Todas as Nações, página 403 e 404, diz assim: Jesus explicou então aos discípulos que a sua própria vida de abnegação era um exemplo do que a deles deveria ser. Chamando para o pé de si mesmo os discípulos e o povo que o estivera rodeando, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz estava associada ao poder de Roma. A cruz no poder de Roma era o instrumento mais cruel e humilhante para a morte. Forma de morte terrível. Exigia-se que os criminosos levassem a sua própria cruz ao lugar da execução. E muitas vezes, quando o criminoso ia ser colocado na cruz, ele resistia desesperadamente com violência, tentando se desvencilhar dos soldados e sair correndo, não é? Mas ele era agarrado e era amarrado na cruz e era pregado na cruz contra a vontade dele. Mas Jesus está dizendo que eu devo me crucificar cada dia, voluntariamente. Olha, queridos, uma crucifixão voluntária é uma coisa difícil. Quem voluntariamente quer uma coisa dessa? Jesus pede aos seus discípulos: tomem a sua cruz voluntariamente. Para os discípulos, as palavras de Jesus, conquanto imperfeitamente compreendidas, indicavam que deviam submeter-se a mais acerba humilhação, submeter-se mesmo à morte por amor a Cristo. Nenhuma entrega mais completa poderiam haver expresso as palavras de Jesus. O dicionário define a abnegação como entrega, como renúncia, morte diária. Cada dia morro. Queridos, o segredo revelado por Jesus não é de melhorar o eu. Deus não quer melhorar o seu eu. Deus não quer reformar o seu eu. Deus quer crucificar o seu eu. Morte para o eu. Tão radical assim? É radical.
morte para o eu. Mas eu tenho planos, eu tenho desejos, eu tenho ambições. Coloca tudo em submissão à vontade do Pai, e seja feita a vontade do Pai em você. Se as suas ambições forem aprovadas por Ele, louvado seja Deus. Mas você não é proibido ter ambições na vida? Não, mas você tem que submeter à vontade do Pai. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Segue-me, disse Jesus, renuncia a si mesmo. Os cristãos 7-Eleven, os cristãos que gostam de fazer a vontade própria, porque eles escolhem o dia de vir à igreja. Eles escolhem, eu não gosto de culto de quarta nem de domingo, eu só vou no sábado. E também não gosto de escola sabatina, aquele barulhão lá, eu só vou na hora do culto. É você que escolhe, não é? Deus me deu a liberdade de escolha, sim, Deus deu a liberdade de escolha. Mas Deus definiu os dias de cultos. Deus definiu a hora. Não é você que escolhe a hora que vai começar a escola sabatina. Não é você que escolhe se a igreja deveria ter ou não o estudo da lição da escola sabatina. A igreja tem. E você deveria se submeter, porque Deus tem a sua igreja. Deus age através da sua igreja. Mas eu quero dormir mais. Mas isso é vontade própria? Que tal perguntar para Deus, se Ele quer que você durma mais no sábado? Durma mais no dia que é seu. Quer dormir o dia todo? Pode. Domingo, segunda, terça, qualquer dia você pode dormir o dia todo. Porque é seu dia. Vai faltar dinheiro para pagar o aluguel. Mas você pode dormir o dia todo. Mas agora você pega o dia que é de Deus e fala, hoje eu vou dormir o dia todo. Não, o dia não é seu. Pergunte o que é que Deus quer que você faça hoje. Deus tem um encontro com você. E queridos, o nosso coração tem um trono e tem uma cruz. Todos os corações têm um trono e uma cruz. Agora eu pergunto, quem vai estar no trono e quem vai estar na cruz? Pense bem. Todos temos no coração um trono e uma cruz. Se você fizer o que bem entende, eu sou dono do meu nariz. Não vem o pastor querer dizer o que eu devo fazer, porque eu sei o que eu quero. Então o seu eu está no trono e Jesus está na cruz. É isso aí. Agora, se você diz não, eu estou aberto para conselhos, eu estou aberto para sugestões, Senhor, eu estou aberto para mudanças. O Senhor faça as mudanças. Eu não tenho forças para fazer, mas o Senhor pode fazer as mudanças. Eu estou aberto, eu aceito. Eu quero melhorar. Muda o meu ser, muda a minha maneira de ser, meus hábitos. Você está colocando quem no trono? Jesus. E quem você está colocando na cruz? O seu eu. O seu eu está indo para a cruz. E Jesus está indo para o trono. Mas a maioria dos cristãos continuam colocando Jesus aonde? Na cruz. Irmãos, não basta Jesus ter morrido na cruz? Será que você quer colocar Jesus na cruz de novo todo dia? Dizendo, não, eu é que comando minha vida, Senhor. Eu é que faço isso. Em outras áreas da minha vida o Senhor pode opinar, mas nisso aqui eu faço. E eu sei fazer. Você está colocando Jesus na cruz. E você no trono. Só existe um jeito de refletir a imagem de Jesus, irmãos. E obviamente não é pela tentativa e esforço humano, e sim pela morte diária do eu. Era a vontade de Jesus morrer? Não. É a sua vontade morrer? Não. Mas Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus é Deus e sempre foi Deus, mas Ele escolheu não viver como Deus, viveu como homem, na dependência de Deus, deixando-se dirigir. Depois de 40 dias sem comer, ele estava morrendo de fome, pele e osso. 40 dias sem comer, irmãos, ele ficou em pele e osso. Mas ele não aceitou fazer um milagre para multiplicar pedras em pães para comer, não. Ele esperou pacientemente que Deus o alimentasse. E depois que Satanás foi mandado embora, depois das 3 tentações, a Bíblia diz, e os anjos vieram e o serviram. Ele esperou pela comida que o Pai providenciou. Ele não deu o jeitinho dele, porque nós somos acostumados a dar o nosso jeito, principalmente brasileiro. Vou dar o meu jeito.
Por que você não aceita o jeito de Jesus? A pessoa quer vir para os Estados Unidos, uma pessoa me falou, eu vou ao consulado. Se for da vontade de Deus, eles vão me dar o visto. E eu vou. E se eles não derem o visto? Aí o nosso irmão falou, eu vou dar o meu jeito. E deu. Morreu na travessia. Um irmão nosso aqui, desta igreja, sinto falta dele aqui, morreu na travessia. Irmão Josué Serra. Eu estava lá em Boston, era de sábado à tarde. Meu telefone tocou. E a pessoa perguntou, o senhor é Samuel Ramos? Sim. O senhor conhece Josué Serra? Sim. Nós estamos aqui com os restos mortais dele. O que aconteceu? Ele foi encontrado na travessia, dentro de uma casa abandonada. Encontraram a bota, o cinto. Ele gostava de usar aquele cinto, não é? Nosso querido irmão. E lá tinha nas coisas dele um bilhetinho com seu nome e seu telefone. Queridos, antes dele sair do Brasil, ele me ligou. Eu disse para ele, Josué, não venha, Josué. Você já foi deportado. Para que você voltar? Não, pastor, se eu ficar aqui eu vou morrer, minha família não está aqui, eu vou. Josué, acabavam de matar um monte de gente na passagem. Tinham matado muita gente naquela época. Ele disse, eu estou aqui na rodoviária de São Paulo. E eu vou, pastor. Mesmo que tiver que morrer na travessia, eu vou. Queridos, Deus tem misericórdia do nosso querido irmão, que todos nós amamos. Foi a última conversa que tivemos. Por que nós não dizemos, Senhor, é da tua vontade que eu vá? Eu vou dar o meu jeito. Vou dar o meu jeito. O marido disse, eu vou. Se não me derem o visto, eu vou dar o meu jeito. Queridos, nós temos que deixar esta mania de dar o nosso jeito. E nós temos que pedir que Deus dê o jeito dele na nossa vida. E mesmo quando o jeito de Deus é diferente do nosso, e não é o que nós estamos gostando, mas é Deus que está agindo, nós temos que aceitar. As palavras que falo, dizia Jesus, não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que está falando. Deus quer dirigir a sua vida. Agora, queridos, vejam o tamanho dessas letras. Dá para ler daí, não dá? E não é a tela, é só um iPad. Dá para ler daí. Por que eu coloquei desse tamanho as letras? Porque eu posso esquecer de tudo, mas não posso esquecer isso aqui. Porque se eu esquecer isso aqui, o sermão vai ficar pela metade. Então quero que você leia comigo João 6,38. João 6,38. Abra sua Bíblia e vamos ler. Todos acharam? Vamos ler. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Está claro isso, irmãos? O que é ser cristão? Seguir a Jesus. E o que Jesus falou? Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ser cristão é não fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem é que me disse ide a todo mundo pregar o Evangelho? Batizando todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem mandou? Jesus mandou. Qual é a missão sua e minha na terra? A missão de Jesus. Ele veio para salvar e a nossa missão é salvar.
Nós não podemos ficar nesta terra pensando no que queremos, nos planos nossos, nos nossos sonhos, porque nós não estamos aqui para isso. Esta é uma vida com propósito, fazer a vontade do nosso Pai. E queridos, quando Jesus Cristo voltar, para estes que fazem a vontade do Pai, não a sua própria vontade, vai ter uma festa muito linda. Mas você não pode desanimar de crucificar o eu. Eu leio agora para vocês o que está no livro Atos dos Apóstolos, página 565. Há muitos que por algum tempo são bem-sucedidos na luta contra seus desejos egoístas, por prazeres e comodidades. São sinceros e fervorosos, mas cansam-se do contínuo esforço. Porque cansa mesmo, irmãos. Todo dia eu tenho que renunciar à minha vontade, aos meus gostos, os meus desejos, o que eu gosto de fazer, para fazer a vontade do meu Pai Celestial. Isso cansa. Mas acontece que com o tempo, os seus gostos vão se tornando muito parecidos com o gosto do Pai. E começa a deixar de ser cansativo. Porque agora você gosta de ler o que Ele quer que você leia, gosta de ir onde Ele gosta que você vá, enfim, a sua vontade começa a ficar muito parecida com a vontade do Pai com o tempo, e não é mais cansativo fazer a vontade do Pai. Nós não podemos reter o nosso eu e ainda entrar no reino de Deus. Está entendido isso, irmãos? Não podemos reter o nosso eu e assim mesmo entrar no reino de Deus. Se nós temos que adquirir a santidade, isso será unicamente através da renúncia do eu e a recepção da mente de Cristo. Use a cruz escondida para crucificar o eu todos os dias. A entrega do eu é a substância dos ensinos de Jesus em nossa vida. Espere só para ver, meu querido irmão, a festa que Deus está preparando para você. Não desista de vir à igreja. Não desista de perdoar os irmãos. Cara, eu estou cansado de perdoar os meus irmãos. Não desista. Deus não cansou de perdoar você? Mas aquela pessoa muito safada, ela me fez isso, fez aquilo e fez de novo. E você não continua fazendo coisas para Deus? Deus continua perdoando. Perdão que se dá é perdão que se recebe. Não desista de salvar o seu lar, a sua família. Aqui não é o céu. O céu está para vir. E quando o céu chegar, você vai ver a festa. Um casal de missionários, depois de trabalhar 40 anos na África, voltaram para os Estados Unidos. E no navio que eles estavam voltando, veio nesse navio também os Beatles. Quem é novinho nem sabe o que é Beatles, né? Porque Beatles foi o maior grupo, a maior banda de rock de todos os tempos. Eu me lembro muito bem, porque foi na minha idade de 15, 16 anos. E eles estavam vindo pela primeira vez para os Estados Unidos. E no navio estava vindo também esse casal de missionários, voltando de 40 anos de trabalho de campo missionário. E eles estavam esperando encontrar aqui em Nova York alguma recepção para eles. E quando eles chegaram, tinha uma multidão no porto. Uma multidão, esperando pelos Beatles. Mas ninguém estava esperando pelo casal de missionários. Aquele velho missionário ficou muito chateado. Porque ele falou para sua esposa: olha só, quantos anos trabalhando para Deus e ninguém reconhece, ninguém veio. Houve um desencontro de informações e ninguém veio esperá-los. Ele teve que puxar as malas, ele teve que buscar uma pensão ali perto para dormir, passar a noite. Ele estava muito chateado e a esposa percebeu e disse: eu vejo que você está meio revoltado. Eu estou. Olha, vá falar com Deus. Aí eu vou falar mesmo. E ele saiu, caminhou um pouco
Dali, uma meia hora ele voltou. E o semblante era diferente. Ele estava diferente, sorriso nos lábios, e ela disse: e daí? Conversou com Deus? Conversei. E o que ele falou? Quando eu comecei a reclamar, Senhor, 40 anos, e agora eu chego de volta no lar, ele me cortou. E ele disse: você ainda não chegou ao lar. Entende? Espere para ver a festa que eu vou fazer para você quando você chegar no lar. Queridos, o nosso lar é o céu, não é aqui. Estamos aqui de passagem. Espere só para ver a festa que Jesus está preparando para você. Eu quero estar lá. E você também quer estar lá? Eu quero convidar você para que manifeste esse desejo de estar lá, se ajoelhando comigo, para dizer diante do mundo e do universo que nós queremos estar lá no céu com o nosso Pai, com o nosso Jesus, eternamente.